Olá a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero te convidar a refletir comigo em Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Refletiremos a respeito do tema prioridades na vida. Quando nos deparamos com este versículo, podemos perceber uma instrução a qual significa muito mais do que simplesmente pensar em Deus. Ou seja, o que este versículo nos revela é a urgência em prestar atenção, aliado à consideração intencional de obedecer a Deus. Paralelo a essa instrução de Salomão, podemos observar na orientação do Senhor Jesus qual deve ser o nosso ideal de vida. Então, estejamos em observação do que falou Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, vivemos um contexto onde as distrações da vida não permitem à maioria das pessoas pensar que pode chegar um momento o qual será tardio para lembrar-se do seu Criador. Certamente será o dia em que nos lembraremos do que profetizou Isaías. Vejamos o que Isaías falou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse versículo está em Isaías 55, verso 6. Nós podemos perceber que este versículo nos mostra também que a vida é composta por dias bons e dias maus. Quando observamos algumas pessoas em seus diferentes ciclos de vida, ou seja, uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta e, por fim, um idoso. Logo compreenderemos que as consequências de tudo o que fazemos virão. Hoje é muito comum escutar a expressão, faço da minha vida o que bem entender. Mas, ao olhar para o que Salomão afirmou e também aconselhou, podemos entender que em nenhum momento existe a orientação para deleitar-se com o pecado. Então vejamos, o que Salomão fala no capítulo 11, verso de número 9 do mesmo livro de Eclesiastes. Ele afirma o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: tenho me lembrado de Deus enquanto tenho vigor e alegria? Ou pretendo me lembrar dele quando for tarde demais? Precisamos estar o tempo todo preparados para o julgamento final. Certamente que o caráter eterno do castigo é uma ideia que traz opressão ao coração. Mas é oportuno lembrar do que disse Charles Spurgeon. O Senhor é tardio em irar-se, mas quando sua ira for suscitada, como acontecerá contra aqueles que por fim rejeitarem o seu filho, ele apresentará toda a sua onipotência e esmagará os inimigos. Diante disso, chegamos à conclusão que precisamos urgentemente otimizar o tempo que se chama hoje. Dessa forma, compreenderemos claramente a orientação dada pelo apóstolo Paulo. Então, qual é essa orientação? Ela está escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 41. E dessa forma quero eu encerrar nesse dia a nossa rápida reflexão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que eu e você
a olharmos para isso, possamos pensar quais têm sido as nossas prioridades na vida. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.